E aí, quero saber se você é bom mesmo, hein? Quem é que chega primeiro aos R$10? Gasolina ou o dólar? Quem é que vai afetar a distribuição no Brasil primeiro? Agronegócio só exportando, mandando para fora porque não vale a pena vender para cá? Ou os caminhoneiros com a possível greve em 2022? Quem é que ganha as eleições? Lula? Bolsonaro? Uma terceira opção? Tá todo mundo tentando encontrar respostas, tá todo mundo fazendo análise e tentando se salvar. Agora eu pergunto para você que tem aquela pequena reserva, um patrimônio que você acumulou nesse tempo, o que você tem pensado em fazer em 2022 para salvar o seu patrimônio? Tá todo mundo encontrando saída. E a gente, o que a gente faz? Então presta atenção nessa análise, esse vídeo vai te mostrar o que fazer em 2022. Os investidores estão enlouquecendo com o apocalipse financeiro que vai ser no ano de 2022. São os anos das eleições. O que a gente pode fazer? Quais são as possibilidades? E como é que a gente pode até lucrar com a alta do dólar, que pode chegar aos R$10 no próximo ano? O Brasil ele tem vivido um fenômeno chamado a febre dos novos negócios. São tantas opções, são tantas possibilidades que são apresentadas em todos os cantos. Todo lugar que a gente chega tem alguém querendo convidar a gente que tem algum dinheirinho guardado para alguma oportunidade de negócio. E essa tem sido as tentativas dessas pessoas para saírem da crise. Está todo mundo tentando se salvar. Mas isso também tem gerado um outro fenômeno. Tem o fenômeno dos negócios, né? E agora tem um fenômeno tão grande quanto esse primeiro, que é já chamado a maré dos prejuízos. Isso tem gerado muita insegurança nos investidores, porque já fizeram negócios que não deram certo. E eles estão optando por um conservadorismo tão prejudicial quanto investir errado. A gente lembra até daqueles casos antigos dos nossos avós, bisavós, de pegar, guardar o dinheiro e esconder o dinheiro debaixo do colchão porque tinha medo de tudo. Mas esse fenômeno é compreensível em países que estão enfrentando crises políticas e econômicas. Isso é inteiramente normal. As pessoas procuram resguardar o que elas ganharam naqueles anos de bonança. Então, é aceitável, mas eu quero que você pense comigo que, por ser aceitável, não é o certo e também não é a sua melhor opção. Preste atenção nesse ponto. Você já parou para pensar que tem algo que intriga todo mundo? Todo mundo já ouviu falar e não é incomum ouvir que alguém ficou rico, milionário com criptomoeda ou alguém que está fazendo algum investimento agora que dá 20% ao mês. E a gente fica com o sentimento de assim, cara, eu estou perdendo algo. Ou então não estão me contando tudo. Ou então aquele principal argumento, só ganha dinheiro quem tem informação privilegiada. Nova recomendação de criptomoeda com potencial de multiplicação de 50.000%. Sim, é um potencial absurdo mesmo. Ela se multiplicou por 28.000%, tornando alguns dos nossos clientes milionários. Agora clica no botão abaixo para saber como descobrir qual a nova recomendação do Departamento de... Realmente, com esse leque de oportunidades, esse tanto de ofertas irrecusáveis, o mercado está indo para dois extremos. Ele está indo para um extremo de ser muito atrativo, mas ao mesmo tempo extremamente repulsivo. E essa repulsa ela tem feito que muitos deixem de conquistar ou de colocar o seu patrimônio nos lugares que deveriam ser custodiados. Vou te dar um exemplo. É quem deixa os seus recursos, talvez seja o seu caso, guardado na poupança, num título de capitalização, às vezes até na conta corrente mesmo. Só para você ter ideia, existem hoje mais de 400 empresas na Bolsa de Valores do Brasil, mais de 16 mil fundos de investimentos, letra de crédito, títulos públicos, tem um bocado de coisa. E realmente, para uma pessoa comum, essa série de opções, tendo que ler, estudar e até arriscar o seu próprio patrimônio para investir e ver se dá certo, tem feito com que as pessoas desistam de fazer isso e optem por algo que é mais seguro, com aquela afirmativa do seguinte, eu prefiro um na mão do que dois voando. E o mais seguro, às vezes, é achar até de colocar na conta corrente, deixar o dinheiro na conta corrente. Mas eu quero te falar, mais vale um na mão do que dois voando não cabe para o ano de 2022, o ano do apocalipse financeiro. O dólar está caminhando para bater R$10. A inflação ela tem voltado aos tempos sombrios, então preste atenção nisso. Greves previstas, problemas de abastecimento cada vez mais próximos e o seu dinheiro está perdendo toda a capacidade de compra. Cada vez ele vale menos. Então hoje, às vezes, o ditado, na realidade, é mais vale um terço na mão do que dois voando. Não arriscar ou não colocar o seu dinheiro no lugar certo é tão prejudicial quanto arriscar em algo ruim.
São 196 dólares, isso é menos de $1 por hora. Isso é 12 vezes menor do que é praticado na Europa ou nos Estados Unidos. Uma família com 5 pessoas que sobrevive com essa renda de um salário mínimo, ela tem acesso a menos de 1,50 por dia em dólar. Essa definição pelo Banco Mundial são pessoas consideradas abaixo da linha da pobreza, isso é o valor do nosso real. Então uma família que tem menos de 1,90 dólar por dia é considerada abaixo da pobreza, e isso é a realidade de mais da metade dos trabalhadores no Brasil, isso com aqueles que têm renda, porque hoje o Brasil já está com quase 14% da população apta ao trabalho sem renda. Consegue entender isso? Antes da Covid, 23 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza, de acordo com a FGV Social. O auxílio emergencial concedido pelo governo fez essa quantidade despencar. O efeito, porém, foi anestésico. À medida que o valor do auxílio caía, a pobreza subia. Hoje são quase 28 milhões, cerca de 4 milhões e 600 mil a mais do que antes da pandemia. É isso. Se você tem um imóvel hoje, presta atenção, você tem seu patrimônio de R$1 milhão, se você vender ele está valendo 180 mil dólares. Cada vez mais ele vale menos. Se você vendesse esse imóvel e fosse viver nos Estados Unidos com esses 180 mil dólares, você só teria o suficiente para se manter 2 anos e meio nos Estados Unidos. Escuta essa é a que mais me intriga. A gasolina hoje ela acumula uma alta de quase 80% só no ano de 2021. Ela caminha para a marca de R$10 o litro. Se o governo intervir, o pessoal vai gostar. Se o governo não intervir, aumenta. O empresário Marcos Dutra conversou comigo, né? Ele comentou o seguinte: cara, eu abasteci meu carro com R$450 no tanque. Isso equivale a metade de um salário mínimo líquido. Um percentual igual, metade do salário mínimo nos Estados Unidos, seria capaz de abastecer em dólar 21 vezes. Ou, em outras palavras, metade de um salário mínimo brasileiro, um tanque. Metade de um salário mínimo americano, 21 tanques. Eu assisti um documentário, o entrevistador, ele parou no aeroporto lá, o repórter parou no aeroporto na Noruega, e ele foi e comprou um sanduíche natural e um suco de laranja. Meus amigos, na conversão do valor em real, dava R$312 um suco de laranja e o sanduíche. Noruega é um país barato, 45 coroas uma água, ou seja, R$70. R$70 essa água. Um dos países mais caros do mundo. Ah, eles querem comer uma saladinha, 199 coroas, R$240. Saladinha safada. Pãozinho com camarão, R$160 esse pãozinho. Croissantzinho pequeno, R$62. Vamos lá, pegar um chicken kebab, R$154 nesse kebabzinho. E um shake que custa R$86. Agora eu venho aqui, ó, vou escanear o shake e o kebab. Um trabalhador brasileiro comum trabalharia 9 dias para ter esse recurso para comprar um lanche simples no aeroporto na Noruega. A gente sabe que isso tem acontecido por conta da estabilidade política e econômica, decisões ruins que vêm acumulando há décadas. Então, se você não consegue encontrar uma forma de salvar o seu dinheiro agora, a gente fica à mercê dessas decisões ruins que só diminuem aquilo que a gente conquistou. Então a gente trabalhou muito para conquistar, você trabalhou muito para conquistar seu imóvel na época que o dólar valia R$3, R$2, você lutou para ter aquilo em dólar e hoje o seu patrimônio vale muito menos, virou uma galinha morta sem ser culpa sua, sem ser erro de gestão seu. Então seu patrimônio vai caindo sem ser por culpa sua. Sem ser culpa sua. Você trabalhou muito para conquistar em dólar 5, 10 anos atrás e hoje não mais. A faculdade que você pagou caríssima, você pagou na época que o dólar valia quase que a mesma coisa e hoje não vale mais nada. Mas aí, agora a pergunta que fica, como é que os grandes que não aceitam perder dinheiro, de forma alguma eles estão se salvando e continuam lucrando sem precisar sair do Brasil? A ideia não é que a gente saia do Brasil. O empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, ele afirma que investe o patrimônio dele sem sair do Brasil. Mas aí parece que ele investe no Brasil, mas na realidade, não, ele investe sem sair do Brasil. O que parecia ser um mito antes, hoje é uma realidade. A informação privilegiada. O que eu quero dizer? Não estou falando de informação privilegiada ilegal, eu estou falando do privilégio da informação. O privilégio de se ter uma informação certa, boa, na hora certa.
Um investidor comum, que ele tem a maior parte da sua renda vinda do seu trabalho, da sua profissão, uma pessoa normal, que ela trabalha, tem seu salário e faz as suas reservas naturalmente, ou ainda até aquele empresário, que ele está muito mais preocupado em produzir, resolver as demandas do dia a dia para garantir os seus ganhos mensais. Esses são perfis que dificilmente têm acesso a essas informações privilegiadas ou ao privilégio da informação. Porque, de fato, eles estão inseridos diariamente num universo diferente do universo financeiro, do mercado financeiro. Mas eu quero dizer, eles não precisam estar inseridos no mercado financeiro. Então é por isso que grandes instituições financeiras com grande renome, história, elas têm investido milhões e milhões de dólares em tecnologia, em recursos humanos para possibilitar para os seus clientes algo que eles consigam investir praticamente excluindo os riscos, sem precisarem mudar de profissão, sem precisar se concentrar em mercado financeiro e continuar fazendo aquilo que eles fazem de melhor, como um médico, um empresário. Um atendimento desse personalizado. Primeiro passo, ele faz uma análise do seu patrimônio. Esse assessor, ele vai te conhecer, ele pega, analisa o seu perfil, geralmente pode ser feito online ou no escritório dele, e ele vai lá, faz a análise todinha, te conhece, ele começa a tentar pensar como você. E assim ele começa a fazer a análise do patrimônio e traçando aonde você quer chegar e como ele pode fazer para que você chegue lá. Aí ele vai para um segundo passo. O segundo passo, depois de te conhecer, montar, saber tudo sobre você, ele monta um plano de ação de multiplicação. Nessa fase, esse assessor debruça nos números, nos seus sonhos e começa a procurar no mercado soluções que atendam a esses objetivos. É aqui que o trabalho em equipe com os analistas é fundamental. Todos eles juntos começam a fazer isso por você. E o terceiro passo é uma lista de soluções. Vocês têm mais uma reunião que ele apresenta um plano de investimento totalmente personalizado. Escuta isso, com base no seu patrimônio, nas suas perspectivas, no que você quer para sua vida. E aí ele monta e faz um start para os seus investimentos a fim de multiplicar o seu patrimônio. Então, essa é a função de um assessor de investimento registrado que representa uma grande instituição financeira. O trabalho desse assessor é manter o mercado saudável. É isso que ele deve fazer. Ele não recebe pagamento de investidor, ele não cobra para você para fazer isso. Ele é um estabilizador do mercado. Ele tem que garantir, porque ele sabe que é uma lei do mercado. Nós sabemos disso, que para que uns ganhem, outros precisem perder. Então o papel do assessor é garantir que os clientes da instituição que ele representa estão sempre no grupo que ganha. Nesse primeiro no grupo que ganha. Então, dessa forma, ele traz mais credibilidade, a instituição cresce e os rendimentos dele também crescem, são maiores. Então, esse é o papel dele. E como é que você faz para ter acesso e virar um cliente? Esse serviço é um atendimento personalizado, ele é individual, ele é gratuito e é para clientes selecionados. Então, esse é um trabalho feito para clientes VIPs, na realidade, que só são encontrados em grandes instituições como o Banco Safra, por exemplo. Então, se você não faz parte de um banco de investimento, o seu banco não te disponibilizou esse benefício de uma forma personalizada por meio de um assessor, não estou falando de gerente, estou falando de assessor, que te ajuda a multiplicar os ganhos, você tem a oportunidade agora de ter uma reunião com uma das assessoras, que a gente está falando porque conhece o trabalho aqui nesse vídeo. E essa assessora, ela pode te assessorar, caso você seja selecionado, só que você clicando em alguma parte desses links aqui embaixo. É gratuito, ela monta a sua carteira para 2022 sem cobrar nada e ela faz a sua análise completa, sem acesso ao seu dinheiro, sem transferência, sem nada. Ela vai montar a sua carteira. Se você quer saber mais e você quer fazer isso e salvar seu patrimônio para 2022, você precisa agora, clicar aqui e se cadastrar. A reunião pode ser online, então você não precisa estar perto do escritório dela e a equipe dela entra em contato contigo e eu tenho certeza que isso vai melhorar. Isso aconteceu para mim, foi excelente, melhorou a nossa realidade. Então a análise do país para 2022 é essa. Como é que a gente pode melhorar? Monte uma equipe que te ajude a fazer com que isso dê certo, que 2022 vai ser um ano bom para a gente. A gente vai surfar na onda positiva da crise, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas é isso, essa é a nossa análise de hoje. Um grande abraço, obrigado por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!